E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube e eu queria conversar com vocês sobre a entrevista coletiva do CEO do Santos, o Pedro Martins, concedida há pouco na tarde desta terça-feira. Ele, na verdade, foi lá para falar sobre os primeiros 100 dias de sua gestão. Respondeu algumas perguntas, mas o que o torcedor mais queria saber e mais quer saber, ele não teve resposta, que é a questão do novo treinador. Quem vem? Quem está na alça de mira? Pelo que ele falou, ninguém. E isso frustrou completamente a expectativa do torcedor do Santos, da própria mídia santista, que esperava alguma coisa na tarde dessa terça-feira, nessa entrevista coletiva. Além de não trazer o nome do treinador, ele falou sobre SAF e disse algo que deve ter passado despercebido para algumas pessoas, mas eu, pelo menos, tive uma leitura que me deixou preocupado. Eu vou falar sobre isso. Tá? Falou também sobre outras coisas, umas frases bonitas, fez alertas e tudo mais, mas antes disso tudo, pessoal, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal, dê um like, ative o sininho, vocês sabem que eu preciso fazer esse canal crescer para que o YouTube o distribua bem e, consequentemente, ele tenha uma boa penetração junto à comunidade que assiste aos vídeos no YouTube, tá bom? Conto com vocês. Gente, é o seguinte... Então, como eu falei na abertura aqui do vídeo, o Pedro Martins foi lá nessa entrevista coletiva para falar dos 100 primeiros dias dele à frente do cargo de CEO do Santos. O que chamou a atenção para mim, eu estava até conversando com o Rodolfo Gomes pelo WhatsApp, e ele até me alertou para isso, e eu acho que ele tem uma certa dose de razão. O Pedro Martins estava muito contrariado, muito incomodado. Ele deixou claro que não queria que o técnico Pedro Caixinha fosse demitido. Tá? Ficou muito claro isso. Mas ao mesmo tempo ele falou e não disse muitas coisas. Por exemplo, a questão da folha salarial. Foi perguntado para ele: Ô Pedro, o Santos tem condições de pagar essa folha aí? Dizem que está mais de 30 milhões. Ele não respondeu. Ele enrolou, igual o Marcelo Teixeira, enrolou, falou um monte de coisa, mas não deu resposta. Na primeira entrevista, primeira pergunta da coletiva foi feita pelo Ricardinho Martins. Perguntou para ele: escuta, você participou da demissão do Pedro Caixinha? Você foi voto vencido, foi convencido? Como é que foi? Ele também não respondeu. Disse apenas que participou. Não disse se foi voto vencido ou se chegou também à conclusão de que o Pedro Caixinha deveria ser demitido. Entendeu? A única coisa que ele falou é que o processo de demissão é algo que tem que atingir a todos e não apenas uma pessoa. Ele tem razão. É uma derrota não só do treinador, mas de todo, de um todo. Mas na maioria das vezes é derrota do treinador. E eu acho que nesse caso a derrota foi do treinador. O Pedro Caixinha não tinha calibre, não tem lastro, não tem competência para dirigir o Santos. Ficou claro. Porque ele mesmo fala na entrevista coletiva que o elenco do Santos é bom, que foi feito um investimento grande para qualificar esse elenco, para disputar lá em cima. Mas ao mesmo tempo, ele falou que o time pode render mais e que o elenco sabe disso. Ou seja, jogou também um pouco nas costas dos jogadores. E elogiou o Caixinha. Mas para mim e para muita gente ficou muito claro de que o Pedro Caixinha é um dos principais, se não o principal responsável por esse futebol paupérrimo que o Santos está jogando. Então o torcedor do Santos quer saber quem é que vai ser o novo treinador do Santos. Tá, ele falou lá umas coisas bonitas, né? O orgulho do passado, o Santos tem que ter, mas não pode ser saudosista. É preciso mudar a cultura, travas institucionais também precisam ser desarmadas. Ele deu como exemplo, o que é trava institucional? Aqui sempre foi feito assim e continuará sendo feito assim. É assim em todo lugar, cara. É assim em todo lugar. Você consegue mudar uma coisa ou outra. Todo clube, toda empresa, toda a instituição tem um perfil, tem um caráter. E esse é o caráter do Santos. Sempre foi assim. O Santos foi moldado assim. O Santos foi moldado assim. Entendeu? Você quer mudar uma coisa ou outra, você muda. Agora, mudar um homem de 32 anos de idade,
Pedro Martins tem 32 anos de idade, não tem vivência de esportiva, da vida nenhuma. Mudar, ele quer mudar o que? A característica, a cultura do Santos? Não dá, velho. Não dá. Ele tem o seu jeito de ser. E assim será. Dentro dele você vai trabalhando. Agora, querer mudar o jeito do Santos ser, o orgulho do passado, o Santos tem que ter, mas não pode ter saudosismo. Isso é uma frase de para-choque de caminhão, gente. Frase de para-choque de caminhão. Uma coisa está ligada à outra. Se ele é orgulhoso do seu passado, porque o presente não é bom, é evidente que ele tem saudades. Claro que ele tem saudade. Lógico, o ideal seria ele estar orgulhoso do passado e, ao mesmo tempo, orgulhoso do presente e com perspectiva do futuro. E sobre o futuro ele falou também que o Santos precisa trabalhar no sentido não apenas de montar um time para agora, mas mais para frente também. Aí é que entrou um negócio que me deixou muito preocupado, quando ele fala de SAF. E ele disse que não precisa necessariamente virar uma SAF. O Santos não precisa necessariamente virar uma SAF. O que o Santos precisa é de boa gestão. É o discurso do Marcelo Teixeira. O Santos não precisa virar uma SAF. Ele precisa de boa gestão. Mas o Santos não precisa só de boa gestão. O Santos é de grana. Grana. Porque ele mesmo, Pedro Martins, falou nessa entrevista coletiva que o Santos não está entre os principais times brasileiros na questão da arrecadação. Grana. Aliás, ele disse, o Santos está muito longe. E não vai ser com boa gestão que o Santos vai conseguir igualar essas coisas. Porque a boa gestão te ajuda a caminhar de acordo com o tamanho da sua passada. Beleza. Mas e quando precisa investir? Você não tem dinheiro. Então o Santos precisa de dinheiro. E ele não tem de onde fazer dinheiro. Porque o Santos vive numa cidade que é um ovo. A sua torcida não é tão grande assim. É grande, vai. Não vou exagerar. Ela não pode comparecer ao estádio porque o Santos não tem um estádio. Então passa a impressão de que ela é pequena. Tá feita essa correção aqui. A torcida é grande. Deve ter uns 8 milhões de torcedores. É boa, é boa. Isso aí, bem trabalhado, você consegue arrecadar bastante dinheiro. Mas o Marcelo Teixeira não quer construir o estádio. As gestões anteriores pensavam nisso, mas também nada saiu do papel. Então, isso me deixou preocupado. Essa questão da SAF. A impressão que me passou é que o Marcelo Teixeira colocou o CEO lá, o Pedro Martins, que pensa exatamente como ele, que vai para a coletiva para falar a mesma coisa. O Santos precisa de boa gestão. Ok, qualquer lugar precisa de boa gestão. Na minha casa eu preciso saber gerir bem o meu dinheiro. Na sua casa também. Qualquer lugar precisa de boa gestão. Isso é óbvio. Óbvio, mas boa gestão vai te trazer dinheiro? Se o Santos não tem faturamento, vai melhorar com uma boa gestão? Pode melhorar. Pode. Com certeza pode arrecadar mais. Mas ele deixou claro também na coletiva que se o Santos não vender jogador, ele não consegue fechar bem o seu exercício fiscal, o seu ano. Por quê? Porque ele não tem dinheiro. Por que ele não tem dinheiro? Porque ele vive no modelo do clube associativo, que é um modelo falido. A SAF é a solução? Depende. Tem SAFs e SAFs. Você tem que saber em quem vai se ancorar. Aonde você vai encostar. O Vasco, por exemplo, fez uma bobagem imensa. O Coritiba fez uma bobagem imensa. Mas o Botafogo se deu bem. O Bragantino, bem ou mal, é um time que está na primeira divisão. É um time do interior de São Paulo. Uma cidade menor que Santos. Mas está na primeira divisão. Entendeu? Já disputou a final de Sul-Americana. Então, você precisa de grana. Sem grana não dá. E essa história de que só boa gestão, essa história de que boa gestão vai resolver o problema do Santos, esse discurso, volto a dizer para vocês, é o discurso do Marcelo Teixeira. Volto a dizer, o Marcelo Teixeira colocou no cargo de CEO do Santos um cara que pensa como ele. Quando, na verdade, ele deveria colocar lá um cara para confrontar as ideias dele. Para confrontar, não para brigar.
Não, não, Marcelo, não é assim. Que tal pensar em ser assado? Podemos fazer isso, podemos melhorar aquilo. Porque se o cara vai lá e pensa exatamente como ele, não precisa desse cara. Você precisa do contraditório para crescer na vida. Sem o contraditório, não dá. Não dá. O contraditório te faz pensar. Te faz pensar, te faz encontrar caminhos. Então eu fiquei muito preocupado com essa declaração dele. O Santos precisa se transformar numa SAF. Não tem saída. Não me venha vender, Marcelo Teixeira e Pedro Martins, essa conversa fiada de que boa gestão vai resolver o problema do Santos. Não vai. Não vai. Boa gestão tem que ter em qualquer lugar. É o mínimo. É que nem essa história de político honesto. Pô, mas todo político tem que ser honesto. Boa gestão. Todo clube tem que ser bem gerido. Todo clube tem que ter responsabilidade dentro dele e ser bem gerido. Agora, eu preciso de grana. Como é que eu vou arrumar dinheiro? Hoje em dia, se não virar SAF, não tem jeito. Gente, nós estamos no ano 2025. Não vai tardar um momento em que Flamengo, Palmeiras e Corinthians vão virar SAF, São Paulo também. Não tem saída. Porque esses times não têm um aporte, um poder de faturamento tão grande assim, de modo que eles venham a dispensar uma SAF. E outra coisa, esse modelo associativo, ele é falido. Porque se hoje tem alguém bom aqui, amanhã pode ser eleito um cara que pensa completamente diferente e destrói tudo. O Santos precisa virar uma SAF. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, isso nessa entrevista coletiva me deixou preocupado. Fora a questão do técnico, que até agora, de manhã eu estava indo para o trabalho e estava lá ouvindo a live do trio e a Gabriela Brino informou que o Santos manteve conversas, estão avançadas com o Sampaoli e que ele pediu 72 horas para responder se vai aceitar o convite do Santos ou não. Aí o Pedro Martins vai para a entrevista coletiva e diz que não tem nada. O Tite e o Dorival teriam dito não. Eu tenho um relativo, relativamente eu tenho um bom contato com o Dorival. Mandei uma mensagem para ele ontem. Mandei de novo hoje, ele não respondeu. E ele sempre responde as minhas mensagens, sempre me responde. Mandei para outras pessoas ligadas a ele, também não me responderam. O Tite não tem conhecimento, não tenho contato nenhum com ele. Mas o Dorival eu tenho. Não só com ele, mas com algumas pessoas que circundam o mundo onde ele vive. Ninguém me falou nada. Então, ao que tudo indica, ele deve de fato ter recusado a proposta do Santos. Isso é dedução, não é informação. Eu não tenho essa informação. Eu não tenho de que o Tite e o Dorival recusaram. E que foi pensado também no Luiz Castro. Está todo mundo falando isso. Respeito a informação de todo mundo. Eu estou, inclusive, indo nessa linha, aproveitando, pegando carona nessa informação. Mas o que eu fui apurar que foi com o Dorival, eu não consegui nada. Então, o treinador do Santos, que é o que o torcedor mais quer saber, porque não adianta nada vir com frases de efeito, essas frases de para-choque de caminhão, e o time em campo começar a perder, velho. Se o Santos perder amanhã para o Atlético e perde domingo para o São Paulo, companheiro, o Santos vai correr sério risco de ser rebaixado de novo. Quer dizer, aquela expectativa que a gente tinha de que o time fosse entrar nesse Campeonato Brasileiro e na própria Copa do Brasil para brigar lá em cima, isso vai pro saco. Vai embora. O Santos vai pegar o CRB na Copa do Brasil do jeito que tá, vocês acham que passa? Sem técnico? Sem um norte? Eu tenho dúvida. Você garante para mim que o Santos vai ganhar amanhã do São Paulo? Do Atlético Mineiro? Eu tenho dúvida. Domingo que vem no Morumbi. E com o Neymar lá, você pode ter certeza, vai ter 60 mil pessoas. Todo mundo quer ver o Neymar jogar. Menos o torcedor do Santos. Né? Quando o Santos joga lá, joga para 9 mil pessoas. Mas enfim, porque a Vila Belmiro é um estádio absolutamente obsoleto, pouco atrativo e que expulsa não, qual é a expressão? E que evita que o seu torcedor vá para o estádio. Ele é um repelente. A Vila Belmiro é um repelente de torcedor santista. Torcedor santista sabe que vê aquilo lá, não quer nem entrar. E ninguém quer reformar.
Marcelo Teixeira fica cheio de onda e contando mentiras, como disse ontem, lá na comemoração aos 113 anos do Santos, que já teria assinado já o documento final com a W Torre, e mais tarde o GE publica uma matéria dizendo que não é verdade. A W Torre não reconhece isso. Entendeu? Então, quer dizer, sem técnico, sem SAF, porque o CEO pensa exatamente como Marcelo Teixeira, e muitas frases de efeito foram ditas na entrevista coletiva do Pedro Martins. Mas o mais importante não foi dito. Não foi dito. Quem vai ser o técnico? Quem vai ser o técnico? É legal você saber dos 100 dias, primeiros dias de gestão do Pedro Martins? É legal. Você vai para um bar tomar uma cerveja hoje à noite, depois de sair do trabalho, ou tomar na sua casa para discutir os 100 primeiros dias de gestão do Pedro Martins? Eu não faço isso. Mas você iria para o bar hoje, fala assim, você viu, o São Paulo acertou com o Santos. Você viu, houve uma reviravolta, o Dorival vai ser um técnico do Santos. Ah, o Tite está pedindo para dirigir o Santos. Ah, vem o Crespo. Não. Nós vamos discutir os 100 primeiros dias de gestão do Pedro Martins? Ah, olha, faça meu favor, tenha santa paciência, gente. Pelo amor de Deus. Isso para mim foi frustrante a entrevista. Eu esperava muito mais. Muito mais. Quem é o Pedro Martins, um homem de 32 anos, sem experiência de vida pessoal e no futebol, para ficar dando dicas do que o Santos tem que fazer? Para se livrar de amarras, travas institucionais. Que ele tem que se orgulhar do passado e não ser saudosista. Ah, legal, beleza. Que o Santos tem que montar um time, não para agora, mas pelo futuro. Isso todo mundo sabe. Sem o estádio não dá para pensar em competir de igual com os caras. Todo mundo sabe. Pedro Martins, você foi lá para dizer duas coisas para o Santos. Ou uma coisa, na verdade. Como é que está a situação do novo treinador? É isso que nós queremos saber. A questão da gestão, se tem grana, se não tem, se precisa disso ou daquilo, isso você discute internamente. O torcedor não está preocupado com isso. O torcedor não está preocupado com isso. A preocupação do torcedor é o seguinte, é a bola, é o jogo dentro de campo. Você pode falar para mim, senhor Mano, mas uma coisa tem a ver com a outra. Sim, tem, eu não estou dizendo que o Santos não tem que pensar isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o mais importante nessa entrevista coletiva não foi dito. É legal saber tudo isso, que o Santos está fazendo isso. Isso é o mínimo que eu espero. É o mínimo. Mas o mais importante, o técnico, que é a questão da SAF, isso me deixou absolutamente frustrado. Me deixou absolutamente frustrado. Não sei se eu fui com uma expectativa muito grande e quebrei a cara, e se eu estou errado, ou se eu estou certo. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Quer dizer, saber eu sei, porque eu estou aqui dando a minha opinião. O sol está aparecendo aqui, está muito bonito. Estou dando aqui minha opinião, entendeu? Eu esperava muito mais dessa entrevista coletiva, muito mais. É bacana, falar sobre que o Santos isso, que o Santos aquilo, é legal. É passar recado para a torcida? Não adianta, velho. Não adianta chegar a falar que o Santos não está entre os principais times do futebol brasileiro em faturamento. Aliás, está muito longe. Tem que se virar. E se não tem como virar, vira SAF. Não vai ser com boa gestão que isso vai acontecer. E se você pegasse ali os comentários dos torcedores na live do Santos, tava todo mundo falando sobre SAF, que é o que todo mundo quer. Porque se não virar SAF, não vai ser competitivo. Vai continuar só mordendo pelas beiradas. O grosso, o filé mignon, o recheio, você não chega nunca. Não chega nunca. Então, gente, é isso. É continuar aguardando para ver se aparece aí o anúncio do novo treinador e que o Santos se mexa para resolver o problema do estádio e começar a se moldar para ser uma SAF. Porque se isso não acontecer, a gente vai continuar caminhando nessa mesma trilha. Cheio de altos e baixos. Um dia está na Série A, um dia pode ir para a Série B, pode voltar, pode quem sabe voltar de novo. É algo que o torcedor não quer. É algo que preocupa o torcedor. Então, eu esperava mais, muito mais. Não me deixei seduzir pela maneira, pela fala mansa do Pedro Martins
e nem por frase de para-choque de caminhão que ele proferiu durante a entrevista coletiva. Não me deixei. Eu fiquei decepcionado. Mas deixe o seu comentário. Quero saber o que você achou. O que você achou da entrevista coletiva do Pedro Caixinha? Pedro Martins. Tá bom? Nos falamos.